Desde muito pequena, eu percebia que algo em mim incomodava minha mãe. Não havia doçura no jeito como ela me olhava. Era sempre como se estivesse analisando uma falha, como quem observa um quadro torto na parede e não sabe explicar por que se sente tão desconfortável. Ela nunca dizia diretamente, mas o seu olhar bastava. Minha irmã Beatriz, por outro lado, era o reflexo perfeito daquilo que minha mãe sempre quis: obediente, discreta, elegante. Desde o início, entendi que eu estava ali apenas para compor o cenário, e não para ser notada. Quando meu pai faleceu, eu tinha apenas 8 anos. Ainda lembro do cheiro da roupa dele quando me abraçava. Ele era o único que me defendia, que sorria quando eu chegava com os cabelos despenteados e os desenhos coloridos feitos na escola. Com a ausência dele, minha casa ficou fria. Minha mãe mergulhou em uma rigidez ainda maior e direcionou toda sua atenção para transformar Beatriz em sua obra-prima. Quanto a mim, bem, eu apenas era deixada de lado. Qualquer tentativa de agradá-la era rebatida com críticas sutis, que com o tempo se tornaram feridas silenciosas. Na adolescência, descobri a arte como uma forma de respirar. Era nos desenhos que eu me sentia livre. Com lápis, tintas, cadernos e telas, eu criava um mundo onde tudo fazia sentido. Quando pintei meu primeiro quadro e levei para mostrar à minha mãe, ela apenas disse: "Isso é bonito, para uma criança. Mas já está na hora de pensar no vestibular, Amanda." Beatriz, por outro lado, era parabenizada até por fazer um arroz soltinho. A cada conquista dela, minha mãe fazia questão de reunir a família para celebrar. E eu me encolhi em silêncio, engolindo a sensação de não ser o suficiente. Com 18 anos, tomei a decisão mais difícil da minha vida: sair de casa. Não por rebeldia, mas por instinto de sobrevivência. Aluguei um quartinho simples no centro da cidade e comecei a trabalhar como atendente em uma cafeteria. Nas horas vagas, pintava. Fui conhecendo outras artistas, participei de exposições locais e, aos poucos, comecei a vender meus quadros. Era uma luta diária, mas cada pequena vitória me fazia sentir viva. Foi durante uma feira de arte que conheci Camila, uma artista plástica renomada que se encantou com meu trabalho. Ela se tornou minha mentora, minha guia e, de certa forma, a mãe que eu não tive. Camila me ensinou a transformar dor em força e acreditar que meu olhar para o mundo era válido. Sob sua orientação, abri meu primeiro ateliê coletivo com mais 2 colegas artistas. Comecei a ter clientes fixos, encomendas, e mesmo sem ostentação, vivia com dignidade e paixão. Porém, mesmo com toda essa construção pessoal, uma parte minha ainda desejava algo que nunca consegui abandonar completamente: o reconhecimento da minha mãe. Era como se, por mais que eu conquistasse espaço no mundo, eu ainda carregasse um buraco dentro de mim, aquele lugar onde o amor dela nunca chegou. Então, quando recebi o convite para a festa de aniversário de 65 anos da minha mãe, hesitei. Mas algo dentro de mim dizia que talvez fosse a hora de tentar de novo. Quem sabe ela veria que, apesar de todas as diferenças, eu tinha valor. Preparei um presente especial, um retrato dela pintado por mim, com traços sutis e cores suaves, representando sua força, sua história, sua imagem como eu sempre a vi, forte, apesar de distante. Passei horas trabalhando naquele quadro. Estudei suas fotos, seus traços, e pintei cada linha com um misto de carinho e angústia. Era um esforço real de aproximação. No dia da festa, escolhi uma roupa que refletisse quem eu era, mas com algum cuidado. Usei uma saia longa, colorida com padrões de aquarela, um top de tecido leve, e prendi meus cabelos com um lenço. As mechas coloridas ainda estavam ali, claro, faziam parte de mim, mas presas com delicadeza. Cheguei ao salão com o coração aos pulos. O local estava lotado. Flores brancas decoravam cada mesa, havia garçons com bandejas refinadas, e uma orquestra tocava discretamente ao fundo. As pessoas conversavam, riam, brindavam. Era um evento quase cinematográfico. Todos pareciam encaixados, vestindo tons neutros, maquiagem impecável, sorrisos controlados. Assim que entrei, senti os olhares se voltarem para mim. Alguns curiosos, outros abertamente julgadores.
Cumprimentei alguns tios e primos que mal me reconheceram. Caminhei com firmeza até minha mãe, que estava rodeada de convidados. Ela me olhou de cima a baixo, segurou o sorriso e disse, como quem pede silêncio a uma criança: "Que bom que você veio, Amanda. Só, não faça nada impulsivo, sim?" Engoli a dor. Estendi a ela o presente. "É um quadro. Eu mesma pintei", falei com voz baixa, como quem pede permissão. Ela pegou o embrulho, olhou sem abrir, e o entregou rapidamente a uma das organizadoras da festa. Nenhum obrigada, nem um olhar demorado. Em seguida, virou-se e voltou a conversar com os outros. Fiquei ali parada por alguns segundos, sentindo o sangue ferver sob a pele. Antes que eu pudesse me afastar, Beatriz surgiu ao meu lado, vestida num conjunto elegante bege, cabelo preso num coque perfeito. "Você podia ter vindo com algo mais sóbrio, né?" Ela sussurrou. "Isso aqui é uma festa de adultos, não uma feira de arte." Meu peito apertou. As mãos tremeram. Mas me mantive em silêncio. Pouco depois, o cerimonialista subiu ao palco para anunciar o brinde em homenagem à aniversariante. As pessoas se reuniram com suas taças, posicionando-se ao redor da minha mãe. Tentei me aproximar para fazer parte daquele momento. Era simbólico, mas, de alguma forma, eu queria pertencer. Caminhei lentamente até o grupo. Foi então que aconteceu. Antes que eu pudesse entrar no círculo de convidados, minha mãe virou-se levemente para mim e disse, em voz baixa, mas firme o suficiente para que vários ouvissem: "Amanda, por favor, não insiste. Você envergonha nossa família com esse seu jeito. É melhor se retirar." O mundo pareceu congelar por alguns segundos. As pessoas em volta fingiram não ouvir, mas seus olhos disseram tudo. Beatriz olhou para o lado. Uma prima soltou um riso contido. Alguém cochichou. E eu fiquei ali, imóvel, com a alma em pedaços. Não respondi. Apenas virei as costas e saí andando. Meu corpo tremia, mas minha mente estava estranhamente lúcida. Era como se, naquele momento, algo dentro de mim tivesse finalmente quebrado, não em dor, mas em libertação. Era o fim da ilusão. O fim da esperança de ser aceita por quem nunca quis me entender. Na calçada fria, respirei fundo. As luzes do salão atrás de mim pareciam de outro mundo. Peguei meu celular, chamei um carro por aplicativo e, antes de entrar, olhei uma última vez para trás. A festa continuava. O brinde seria feito sem mim. E, de repente, isso não me doía tanto quanto antes. Era o começo de algo novo. Voltar para casa depois daquela noite foi como entrar em um campo de batalha silencioso. Cada passo ecoava no vazio do meu pequeno apartamento, como se os móveis testemunhassem o que havia acontecido. O eco da frase da minha mãe, "Você envergonha nossa família com esse seu jeito", não me saía da cabeça. Era como uma cicatriz verbal que insistia em latejar cada vez que eu lembrava do rosto das pessoas me olhando, do silêncio pesado, da voz da minha mãe que cortou a música, a alegria, o ar. Fui direto para meu ateliê, que mais parecia um refúgio do que um local de trabalho. A única luz que acendi foi a da luminária sobre a tela em branco. Sentei diante dela ainda com o vestido usado na festa, os cabelos desfeitos, o batom já sumido. O lenço colorido que eu usava havia escorregado e caído ao chão, como se até ele estivesse exausto. Olhei para a tela por longos minutos, tentando entender o que queria fazer, o que queria dizer. Então, as lágrimas vieram. Silenciosas, densas. Caíam no colo enquanto eu apertava o pincel na mão com tanta força que meus dedos doíam. Ali, entre a dor e o silêncio, nasceu um impulso. Não era sobre pintar para vender, para agradar ou para fazer bonito. Era sobre pintar o que doía. Era sobre transformar aquele nó na garganta em algo que finalmente me libertasse. Comecei a rabiscar com traços agressivos, camadas de tinta que se misturavam, que pareciam chorar junto comigo. Em poucas horas, surgiu o primeiro quadro. Um rosto feminino dividido ao meio, com lágrimas caindo de um lado e fogo saindo do outro. Eu nem sabia que estava pintando a mim mesma até terminar. Era como se a tela tivesse falado por mim.
Na manhã seguinte, Camila apareceu com café quente e um abraço que parecia colar meus pedaços. Quando viu o quadro, se calou. Andou lentamente até ele e ficou ali, parada, em silêncio. Quando finalmente virou para mim, seus olhos estavam marejados. Isso aqui é brutal, Amanda. Mas é lindo. É real. É você. Sentei no chão, exausta. Eu não dormira. Camila se agachou ao meu lado e, com a delicadeza de quem conhece a minha dor, disse algo que mudaria tudo. Você precisa mostrar isso ao mundo. Não guarde essa verdade só para você. Tem muita gente lá fora precisando ver isso. Sentir isso. Entender que não estão sozinhas. Eu hesitei. Mostrar aquela obra era como me despir emocionalmente. Era entregar meu coração cru para olhares desconhecidos. Mas, ao mesmo tempo, senti que esconder aquela dor só manteria acesa a fogueira que minha mãe havia acendido. Nas semanas seguintes, mergulhei na produção de novos quadros. Pintava compulsivamente, como se cada tela fosse uma parte da minha história que precisava ser libertada. Foram surgindo figuras femininas de olhos vendados, bocas costuradas, corpos presos em moldes. Mas, com o tempo, também surgiram imagens de liberdade, de reconstrução, de força. Era como se a dor estivesse abrindo espaço para algo novo. Poder. Camila me ajudou a organizar uma pequena exposição no ateliê coletivo da cidade. Batizei a mostra de fragmentos de uma filha silenciosa. O nome veio de um lugar profundo, um canto do meu peito onde eu havia aprendido a sufocar palavras desde a infância. Era, ao mesmo tempo, um desabafo e uma homenagem às tantas filhas invisíveis que o mundo ignorava. Noite da exposição chegou. A galeria estava cheia, o ar carregado de emoção. Vi mulheres de todas as idades pararem diante dos quadros com os olhos arregalados, algumas segurando o choro, outras sorrindo com dor. Pessoas que eu nunca havia visto na vida vinham me abraçar com sinceridade. Uma delas, uma senhora de cabelo grisalho e olhar cansado, segurou minha mão e disse: "Você pintou a infância que eu escondi a vida inteira. Obrigada." Naquele instante, percebi que algo maior estava acontecendo. Não era só sobre mim, minha mãe ou minha família. Era sobre milhares de histórias abafadas, caladas por gerações. Meu quadro não era só uma catarse pessoal. Era uma janela para que outras mulheres também pudessem gritar, mesmo que em silêncio. Os dias seguintes foram uma avalanche. A exposição viralizou nas redes sociais, uma matéria local foi publicada, e então um programa de televisão quis me entrevistar. Meu Instagram, que até então era modesto, explodiu em seguidores. Pessoas do país inteiro começaram a me escrever, contando histórias semelhantes às minhas, me agradecendo por ter coragem de expor algo tão íntimo. E pela primeira vez, senti orgulho de mim mesma. Não porque as pessoas estavam me aplaudindo, mas porque eu, finalmente, havia me permitido existir por inteiro. Foi então que o telefone tocou. Número conhecido. Era Beatriz. Respirei fundo antes de atender. A voz dela soava estranha, como se carregasse um desconforto engasgado. A mãe viu a reportagem na TV. Ficou surpresa. Disse que não sabia que você levava isso tão a sério. Tive vontade de rir, mas contive. Claro. Agora que os outros estão me levando a sério, vocês fingem que sempre me apoiaram? Beatriz tentou se explicar, mas o tom dela era o mesmo de sempre. Passivo, frio, sem qualquer empatia real. A mãe só acha que, talvez você tenha exagerado na exposição. Disse que se sentiu atacada, que você a retratou como uma vilã. E ela não foi? Perguntei, sem piscar. Silêncio. Beatriz, diga à nossa mãe que eu não pintei ela. Eu pintei minha dor. E se ela se viu nos quadros, talvez devesse se perguntar por quê. Beatriz tentou mais uma vez justificar, dizer que a família é assim mesmo, que a mãe sempre foi rígida e que talvez tudo não passasse de um mal-entendido. Mas eu já não era mais aquela filha que aceitava tudo calada. Chega, Beatriz. Eu não quero mais isso. Não quero o tipo de amor que machuca e depois finge que não fez nada. Pela primeira vez na vida, estou me sentindo inteira.
E não é por causa de fama, nem de seguidores. É porque agora eu sou eu. Sem precisar esconder o jeito que incomoda vocês. Desliguei com o coração acelerado, mas leve. Voltei para o ateliê, onde a próxima tela me esperava. Mas dessa vez, não pintei lágrimas nem correntes. Pintei uma mulher de braços abertos, com o rosto voltado para o céu, em meio ao caos, mas em paz consigo mesma. Eu não precisava mais que minha mãe me aceitasse. Eu me aceitava. E isso era finalmente liberdade. O tempo passou, mas as lembranças daquela noite me acompanhavam como uma cicatriz aberta. A dor de ser rejeitada pela minha própria mãe em frente a dezenas de pessoas era como um eco constante, reverberando em cada esquina da minha memória. Porém, diferente de antes, eu não estava mais sozinha. Camila se manteve ao meu lado em cada passo, em cada novo desafio, incentivando-me a usar a dor como tinta para pintar minha história. Comecei a trabalhar em uma nova coleção de quadros. Eles não falavam só de rejeição, mas de resiliência, reconexão e poder. Cada tela era um pedaço da minha alma curado em cores. Meus traços se tornaram mais firmes, minha paleta mais vibrante. Pela primeira vez, eu pintava não para ser aceita, mas para me afirmar. E, para minha surpresa, o mundo pareceu finalmente enxergar a artista que existia por trás da filha excluída. Minha primeira exposição solo em uma galeria independente foi um sucesso inesperado. A crítica elogiou meu trabalho pela autenticidade, pela força, pelo grito silencioso que cada obra carregava. Logo vieram novos convites, entrevistas, artigos. Comecei a receber mensagens de mulheres que se viam em mim, mulheres rejeitadas por suas famílias, silenciadas por séculos de opressão. Em mim, elas encontravam um espelho, e isso me dava ainda mais força. Mas havia uma parte de mim que ainda sangrava em silêncio. Minha mãe. Por mais que eu tivesse me libertado, por mais que minha trajetória estivesse florescendo, era impossível ignorar aquele buraco emocional que sua rejeição havia deixado. Eu me perguntava se ela sabia do que eu tinha me tornado. Se, mesmo com raiva, ela ainda acompanhava de longe. Se sentia vergonha ou arrependimento. Minha resposta veio de forma inesperada. Em uma tarde comum, enquanto organizava materiais no ateliê, recebi uma notificação de e-mail. O nome do remetente me fez congelar. Isadora Mendes. Era ela. Minha mãe. Com o coração disparado, abri a mensagem, sem saber se o conteúdo curaria ou aprofundaria minhas feridas. Vi sua entrevista na televisão. Vi suas telas. Vi você. No começo, confesso que fiquei furiosa. Me senti traída por você ter exposto nossa família. Mas depois, comecei a ouvir o que você realmente dizia. Fiquei dias em silêncio, olhando para mim mesma. A verdade é que eu te julguei por medo. Medo do que os outros pensariam, medo de não saber te proteger. Eu queria que você fosse como sua irmã porque isso me parecia mais seguro. Mas eu errei. Você não precisa me perdoar. Mas eu preciso te dizer, eu me envergonho do que fiz com você. E mesmo que tarde, eu te vejo agora. De verdade. Com carinho, sua mãe. As lágrimas vieram sem que eu pudesse conter. Não era só por ela ter escrito, mas por, finalmente, me enxergar. Pela primeira vez na vida, minha mãe havia me chamado de sua filha sem críticas ou cobranças. Era como se, mesmo de longe, ela estendesse a mão que me negara por anos. Algumas semanas depois, recebi outro choque. Fui convidada para uma grande exposição na minha cidade natal, a mesma cidade onde cresci sendo invisível, sendo podada, sendo tratada como erro. O centro cultural que me convidou queria me homenagear como artista revelação do ano, reconhecendo meu impacto não só na arte, mas na representatividade de mulheres marginalizadas. No início, hesitei. Voltar para aquele lugar era como revisitar um trauma. Mas Camila me olhou nos olhos e disse: "Você precisa ir. Não por eles. Por você." E eu fui. Na noite da abertura, o salão da galeria estava lotado. Rostos desconhecidos, amigos de infância, críticos renomados, jovens artistas, mulheres emocionadas,
E entre todos eles, minha mãe. Lá, no fundo da sala, discreta, usando um lenço amarelo, a cor que marcou minha primeira tela após a rejeição. Era o modo silencioso dela dizer: "Eu me lembro." Quando fui chamada ao palco, meu coração batia com tanta força que parecia ecoar pelo microfone. Respirei fundo e comecei a falar. Durante anos, me disseram que meu jeito envergonhava, que meu corpo era demais, que minha arte era de menos, que minha existência era um erro. Fui expulsa da festa de aniversário da minha mãe com essas palavras: "Você envergonha nossa família com seu jeito." Fiz uma pausa, com os olhos marejados. Mas hoje, nesta mesma cidade, eu retorno para dizer que meu jeito não é vergonha. Meu jeito é arte, é história, é resistência. E o que um dia foi motivo de humilhação, hoje é motivo de orgulho. A plateia irrompeu em aplausos. Mas nada me preparou para o que aconteceu depois. Minha mãe atravessou o salão. Cada passo dela parecia um século. Quando chegou à minha frente, estendeu um envelope, com a voz embargada, disse: "Eu não tenho palavras. Mas talvez isso mostre um pouco do quanto eu me arrependo." No envelope, havia a escritura de uma casa. A casa onde cresci. Ela estava me passando oficialmente a propriedade. Eu tremia. Ela completou: "Queria que essa casa se tornasse um lugar onde ninguém mais precise se esconder. Como você um dia precisou." Sem pensar, a abracei. Pela primeira vez, o abraço foi recíproco. Um encontro verdadeiro entre mãe e filha. Hoje, aquela casa se chama Espaço Aurora, em homenagem à minha primeira obra. Lá, mulheres de todas as idades e histórias se reúnem para criar, compartilhar, curar. É mais que um ateliê. É um refúgio. Minha mãe, agora aposentada, é voluntária no local. Às vezes serve café, às vezes apenas senta para ouvir as histórias das meninas que chegam com olhos aflitos. De certa forma, ela também está se curando. Porque um dia eu fui a vergonha da família. Mas hoje eu sou o orgulho de muitas. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que viu seu pai ser demitido por um motivo misterioso após trabalhar por 30 anos, e depois de investigar descobrir um segredo chocante, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!